Bom dia, está começando mais um Vida em Condomínio. Você síndico, corretor de imóveis, administrador de condomínios ou morador, esse é o canal para você tirar as suas dúvidas ou entender mais sobre a vida do condomínio. O tema de hoje falaremos sobre o síndico, a figura mais importante da vida condominial, aquele que gere o patrimônio de terceiros. Então, se a gente tiver um bom síndico no prédio, nós consequentemente teremos um prédio bem gerido, bem administrado, que tende a valorizar. Um síndico sem conhecimento, que não entenda muito bem o que ele está fazendo, fatalmente vai fulminar em problemas na gestão e até pode influenciar no valor da unidade, porque o prédio mal cuidado, o prédio mal gerido, ele desvaloriza, as pessoas não querem ir para um local que não esteja condizente com aquilo que elas almejam. Então, vamos dar início à figura do síndico. Então, quem é o síndico? Então, o síndico vem do grego. Síndicos significa aquele que assiste com justiça, administrador, defensor, procurador. Esse síndico, ele pode ser pessoa física ou jurídica, isso é importantíssimo. Morador ou não do condomínio. Ele, de qualquer forma, ele deve representar o condomínio no que diz respeito aos direitos e deveres desse último, como já vimos em aulas anteriores. Então, o síndico, ele pode ou não ser condômino. Isso é muito importante. Isso foi modificado com o advento do novo Código Civil em 2003 e possibilitou a criação daquela figura do síndico profissional. Se o síndico só pode ser condômino, nós ficamos restritos àquele síndico morador, aquele síndico que tem uma unidade ou que reside naquele prédio. A partir do momento que o novo Código Civil trouxe que o síndico pode ser morador ou não, pode ser condômino ou não, uma pessoa estranha pode sim virar síndico do prédio. Para isso, basta que ele seja eleito numa assembleia e ganhe as eleições, seja eleito, como acabei de dizer, e passe a exercer as funções. Normalmente essa figura tem sido exercida por síndicos profissionais, pessoas que se dispõem através de uma remuneração a prestar um serviço profissional qualificado em um condomínio residencial. Lembrando que essa pessoa pode ser pessoa física ou jurídica, então nós podemos eleger um síndico, uma empresa X, por seu representante legal fulano de tal. O síndico é a empresa X e o representante é o fulano de tal. Ou fulano de tal eleito síndico do condomínio tal. Temos algumas questões oriundas dessa relação que trazem algumas complicações na prática, como por exemplo, o síndico eleito ele vai ter um mandato de até 2 anos. O síndico profissional também obedece à mesma legislação. Porém, como ele está sendo contratado, é um prestador de serviço, as pessoas discutem se, através de um contrato, ele deve renunciar ou se ele pode ser retirado do cargo antes do prazo de 2 anos. Via de regra, o que prevalece é a legislação. A lei diz que o mandato é de até 2 anos e que esse síndico deve exercer, ele pode ser retirado do cargo, logicamente, ou renunciando, ou através de 1/4 dos condôminos se reúnem, fazem um abaixo-assinado, chamam uma assembleia e na assembleia por maioria simples, ok? Via de regra, a destituição desse síndico profissional também deveria seguir a mesma situação. Porém, como ele está sendo contratado, ele não faz parte daquele mundo. As pessoas entendem que ele deveria respeitar o contrato e nesses contratos normalmente consta que caso o condomínio não tenha mais interesse, o corpo diretivo poderá solicitar a renúncia dele ou rescindir o contrato. Essa é uma situação que nós precisamos discutir, mas vamos ver mais para frente. Artigo 1347. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Acabamos de falar sobre isso. E esse síndico pode transferir a outro total
ou parcialmente os poderes de representação ou funções administrativas mediante aprovação em assembleia, salvo disposição em contrário na convenção. O que isso quer dizer? Que esse síndico, normalmente, essa é a praxe do mercado, ele escolhe uma administradora de condomínios para auxiliá-lo na gestão daquele prédio. Só que antes do advento do novo Código Civil, ele escolhia, mas não existia esse artigo. Esse artigo deixou claro que ele pode escolher mediante aprovação em assembleia. Então, a partir disso, para que o síndico tenha essa administradora, é importante que conste na ata a eleição a escolha dessa administradora e a delegação de alguns poderes. Caso não conste que essa administradora poderá, por exemplo, movimentar a conta, poderá realizar todos os atos inerentes à gestão, você pode ter problemas como gestor, como síndico, por exemplo, no banco ou no pagamento de encargos. Então é importante que na ata conste quais são os poderes delegados para aquele administrador. Uma situação que me ocorre agora, que é também importante para o gestor, é a escolha da administradora. Então, o síndico responde civil e criminalmente pelo prédio. Via de regra, ele delega poderes mediante ratificação, mediante aprovação em assembleia, mas o responsável legal pela edificação é o síndico. Então, qualquer problema que ocorra no prédio, ele responde. Logicamente que ele pode ingressar com uma ação ou, regressivamente, ir atrás dos prejuízos que a administradora causou. Mas via legal, via de regra, quem responde pela edificação é sim o síndico. Então, nós temos uma construção na prática que você não vai chamar uma assembleia para trocar uma administradora. Por quê? Porque você já vai ter uma anterior, vai ficar uma situação desconfortável. Então, o que se faz normalmente, o síndico seleciona algumas empresas que ele confia, que ele trabalharia, conversa com o conselho, ratifica essa escolha no conselho e depois ele destitui a empresa atual, dá o aviso prévio de 30 dias e, passado esse prazo, ele ratifica a escolha da nova administradora. Então, por mais que a legislação diga que ele deve delegar essas funções mediante aprovação, tem-se aceito no mercado a ratificação dessa contratação. Bom, compete ao síndico, artigo 1348, as obrigações do síndico: convocar a assembleia de condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele atos necessários à defesa dos interesses comuns, dar imediato conhecimento à assembleia da existência de qualquer procedimento judicial ou administrativo, cumprir e fazer cumprir o regimento interno e as determinações da assembleia, diligenciar a conservação e guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessem aos possuidores. Então, esse inciso 5º, diligenciar a conservação e guarda das partes comuns, é de extrema importância, porque daí surge a responsabilidade civil do síndico decorrência da determinação legal. Então, por lei, ele está incumbido de diligenciar a conservação e a guarda das áreas comuns. Então, se tiver, por exemplo, um acidente na área comum, ele pode ser pessoalmente responsabilizado, porque por lei cabe a ele a guarda e a vigilância dessas áreas comuns. Elaborar orçamento de receita e da despesa relativa a cada ano. Então o síndico anualmente precisa voltar na assembleia, apresentar o orçamento, aprovar as contas e apresentar o orçamento para o próximo exercício. Prestar contas à assembleia anualmente. Reparem no detalhe, e quando exigidas. O síndico não tem obrigação apenas de prestar contas anualmente, ele tem obrigação de prestar contas quando exigido. Então, se for exigido mensalmente, a cada 15 dias, ou se alguém tiver alguma dúvida, cabe sim ao síndico prestar as contas. E realizar o seguro da edificação. Qual o mandato do síndico? Já falamos, não poderá exceder 2 anos, sendo permitida
a reeleição. Então, quem vai definir o prazo do mandato vai ser a Assembleia através do que está previsto na convenção do condomínio. A lei permite a reeleição. E se a convenção do condomínio proibir? Via de regra, se a convenção proibir, a lei permite. Então a convenção não poderia contrariar o que está aduzido na lei. Então, em tese, mesmo constando que a convenção diga que não é permitida a reeleição, a lei permite e deve prevalecer a lei. Sempre que existir que a lei for contrariada pela convenção, prevalece a legislação. Artigo 1350. É obrigação do síndico convocar anualmente a reunião de assembleia de condôminos na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, contribuições de condôminos, prestação de contas, eventualmente eleger o substituto e alterar o regimento interno. Ou seja, anualmente o síndico precisa voltar para uma reunião, aprovar as contas do exercício anterior, apresentar uma previsão orçamentária para fazer frente às despesas anuais e, eventualmente, eleger novo representante. Por que eventualmente? Porque essa Assembleia, que conhecemos como Assembleia Geral Ordinária, ocorre uma vez a cada ano. Via de regra, o mandato do síndico é de 2 anos, então uma reunião ordinária sim, a outra não, vai ter a alteração da sindicância ou a reeleição do síndico, se for o caso. Se o síndico não convocar a assembleia, 1/4 dos condôminos poderão fazê-lo. Então, essa tem sido uma dúvida muito constante. Alguns síndicos não convocam a assembleia quando deveriam convocar, então 1/4 dos condôminos poderão fazê-lo. Então, basta que eles peguem uma folha, façam um abaixo-assinado, solicitem a convocação de uma assembleia. Para isso, ele deve protocolar esse pedido na administradora ou no próprio prédio, lembrando que o prédio não é do síndico, ele representa os condôminos, e a partir do momento que os condôminos não tenham mais interesse na continuidade desse síndico, seja para destituição, ou não tenham interesse, ou queiram apenas que as contas sejam aprovadas, eles podem sim chamar uma assembleia. É prerrogativa, conforme aduz a lei, que os condôminos podem chamar uma assembleia, mediante 1/4 dos condôminos. Eu tenho visto algumas administradoras que oferecem resistência de forma inadvertida, uma vez que é um direito do condômino, para a realização de assembleia. Temos um inciso abaixo que diz que, caso a assembleia não se reúna, isso na questão, na assembleia ordinária, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino. Então, não houve 1/4 não conseguiu convocar, não juntou, ou a administradora atrapalhou, qualquer condômino poderá solicitar judicialmente a realização da Assembleia Ordinária. Entendo também, por analogia, que 1/4 dos condôminos poderão praticar outros atos também, ou apenas um condômino poderá convocar, pedir uma convocação judicial em casos específicos. Aqui temos um julgado corroborando com o que estamos falando, onde grifei situações que aduzem a responsabilidade pessoal do síndico na prestação de contas. Então, a legislação impõe ao síndico o dever de efetuar o pagamento da taxa, contribuições, serviço de manutenção, bem como de prestar contas, consoante ao disposto que estamos lendo e demais artigos da convenção nesse caso específico. Então, essa foi uma assembleia que foi convocada judicialmente por apenas um condômino. E o síndico, eventualmente, será responsabilizado pessoalmente por não ter convocado e caso tenha causado algum prejuízo. Qual o quórum para a destituição desse síndico? Então, vamos lá. O que aduz a legislação? Artigo 1349. No passado, bastava que o síndico, que aquela coletividade não tinha mais interesse no síndico, chamava
uma assembleia, 1/4 dos condôminos, e, mediante o que estabelecia a convenção, esse síndico era destituído. Muitas vezes a destituição era por 2/3 dos condôminos, então precisava se juntar 2/3 daquela massa para destituir um síndico. Hoje a realidade é diferente. Desde o advento do novo Código Civil, o artigo 1349, ele impôs algumas mudanças. Então, nós temos que, isso é muito importante, que o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar não administrar o condomínio de forma conveniente, o síndico poderá ser destituído por maioria absoluta dos condôminos. Ou seja, é importante que exista um motivo. Então, 1/4 dos condôminos devem se reunir para que, motivadamente, importante que esses motivos façam parte dessa carta, para que o síndico possa ser destituído se for o caso. Então, praticar irregularidades é uma situação pontual. Não prestar contas, da mesma forma. O síndico não prestou contas. Quando? Anualmente ou quando solicitado, já vimos no 1348. Ou não administrar de forma conveniente. Logicamente que essa é uma situação onde algumas situações não são convenientes, são inconvenientes, mas não são ilegais. Então, vamos supor que o condomínio tem um síndico autoritário e aquela coletividade não quer. Então, apesar de não ser crime ser autoritário, mas aquela coletividade não tem interesse. Então, pode sim embasar uma destituição apenas uma situação de conveniência, como estamos fazendo a leitura aqui, não administrar convenientemente. Para isso, basta 1/4 dos condôminos assinarem um abaixo-assinado, de preferência que esteja motivado os motivos, que estejam elencados os motivos para a destituição, e a assembleia convocada. Logicamente que o síndico não vai convocar para se destituir, então esse abaixo-assinado deve ser enviado para a administradora. 1/4 desses condôminos convocou. Nessa assembleia, a destituição pode ocorrer por maioria simples, ou seja, 50% mais um dos presentes em assembleia. Se nós tivermos 3 pessoas na assembleia, 2 votando a favor da destituição, esse síndico será destituído. É importante que conste na ata os motivos da destituição e que, se o síndico estiver presente, que ele possa apresentar os motivos, que ele possa se defender, que ele possa, naquela assembleia, apresentar defesa, seja de forma oral ou seja escrita, ok? E o síndico com mandato vencido? Essa é uma situação de extrema preocupação. O síndico com mandato vencido, ele acaba prejudicando o condomínio. Por quê? Porque ele continua sendo síndico, conforme entendimento do J. Nascimento e Franco, de fato, mas não de direito. Então, eventualmente, se tiver uma ação trabalhista, o condomínio poderá ser revel e trará prejuízo. Hoje nós temos a conectividade social, aquelas obrigações previdenciárias. Caso o síndico não esteja no mandato regular, a administradora eventualmente não vai conseguir nem regularizar, no caso de dispensa de um funcionário ou na liberação de qualquer guia. Então vai trazer prejuízo também para aquele que está laborando. Eu tenho alguns casos onde o judiciário impediu a continuidade de alguns processos de cobrança porque o prédio estava sem representatividade. Então, olha isso, o prédio estava com inúmeros devedores e o juiz acertadamente pediu para se interromper a continuidade da ação porque aquele que deveria representar o prédio não o fez. Então, é importante que o mandato não fique vencido. Caso isso ocorra, qualquer condômino deverá prontamente se manifestar ou ligar na administradora para que o síndico possa regularizar, e caso esse síndico traga qualquer prejuízo referente a esse mandato vencido, ele responde pessoalmente. Todo aquele que causar prejuízo a terceiros fica obrigado a repará-lo. Esse é o caso do síndico que trouxe prejuízo porque estava com o mandato vencido.
E a renúncia? Lembramos que a renúncia ela não exime o síndico da prestação de contas. Essa é uma situação que precisa ficar claro. Então o síndico está cometendo uma série de irregularidades, ele acha que ele vai sair e não vai ter as contas examinadas. Não. Por mais que eleja-se um novo representante, ele terá as contas examinadas. Qual o procedimento de renúncia? Então o síndico, por algum motivo pessoal ou não, renunciou. Algumas convenções trazem que quem assume interinamente ou é o presidente do conselho ou o subsíndico, que terá a função de convocar novas eleições no prazo, por exemplo, de 30 dias, para eleição ou no mandato tampão, ou seja, naquele prazo que faltaria para o síndico terminar o mandato dele, ou em novo prazo. O ideal é que seja um mandato tampão para coincidir com o conselho e demais cargos do corpo diretivo. De qualquer forma, vamos supor que no prédio que estamos falando, esse prédio hipotético, não exista subsíndico nem conselheiro. Então passa a ser uma situação preocupante. Então o ideal é que esse síndico convoque uma assembleia e renuncie em assembleia, porque legalmente, se o prédio não tiver representatividade, quem pode convocar a assembleia, em tese, somente 1/4 dos condôminos. Então é importante que ele convoque a assembleia e, em casos específicos, ofereça a sua renúncia em assembleia. Lembrando que o que deve ser observado para a substituição, seja do presidente do conselho, subsíndico, é o que aduz a convenção daquele condomínio. É importante a leitura da convenção, ali vai estar estampado quem assume, quando assume e por qual período e qual a finalidade o que ele deve fazer nesse período. Então, falamos hoje sobre o síndico, quais são as funções desse síndico, a renúncia desse síndico, como ele deve se portar e a importância da prestação de contas anual e sempre que solicitado. Então, uma vez por ano, esse síndico deve convocar uma assembleia. Se não fazê-lo, quem poderá fazer? 1/4 dos condôminos. Falamos da importância dos condôminos para que façam com que o condomínio continue a funcionar, mesmo que o síndico em algum momento não o faça. Então, agradeço, vejo você num próximo programa.